a entregarmos a Tua palavra, não segundo linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas segundo a revelação ou o espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que assim o Senhor vá além das palavras que porventura possamos falar, que o Espírito Santo mesmo ministre a cada coração, a cada pessoa, que abra os nossos olhos para que possamos compreender a maravilhosa realidade e o grandioso privilégio de sermos conduzidos por Ti. Abençoa-nos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22. Texto que se encontra a partir do versículo de número 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais o comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Esse é o ambiente daquela primeira grande ceia que estabeleceu Jesus para a igreja. E hoje nós estamos aqui
para nesse primeiro domingo do primeiro dia deste novo ano de 2023, celebrarmos a ceia do Senhor. Celebrarmos a ceia do Senhor confiantes que nós temos não apenas uma aliança, mas uma superior aliança com Cristo Jesus, selada essa aliança no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas coisas sobrenaturais aconteceram no ministério de Jesus Cristo. E a própria ceia, quando os discípulos ouviram, em especial João e Pedro, ouviram do Senhor Jesus uma ordem: vão e preparem tudo para a ceia. Eles ouviram a ordem e disseram: e o que o Senhor deseja que façamos? Jesus disse: vocês entrarão na cidade, verão um homem carregando um cântaro de água. Vocês seguirão esse homem até a sua casa. E chegando lá dirão: o mestre precisa do aposento, do lugar, para que celebre a sua ceia com seus discípulos. E ele então vos apontará o lugar. E era um cenáculo todo mobiliado. Ali eles celebrariam a ceia do Senhor com o Senhor. O interessante é como Jesus os conduziu. E eu creio, eu vou dizer aqui algo que eu espero que você não me tome por até infantil no que eu vou dizer, mas eu creio que Deus irá nos dirigir em todos os sentidos, como dirigiu seus discípulos, seus apóstolos. Vocês entrarão na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Vocês devem seguir esse homem até a casa dele e devem falar: o mestre precisa, e ele vos levará ao lugar. Tudo aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Nós também vamos ser guiados por este maravilhoso príncipe da paz. Nós também seremos dirigidos pelo bom pastor. Nós também ouviremos e atenderemos a sua voz, que nos conduzirá, que nos levará para onde temos que ir. E me parece que aquele lugar se tornou um lugar tão especial para os discípulos, para a igreja. Você deve recordar que Atos dos Apóstolos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos neste mesmo lugar. Cerca de 120 pessoas. Quando foi derramado o Espírito Santo, aquele se tornou um lugar especial. Deus tem um lugar especial para os seus filhos, para a sua igreja. Deus tem um lugar especial, e esse lugar se chama cenáculo, que significa aposento alto. Por que Deus nos coloca num aposento alto? Jesus mesmo disse: não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo, mas para colocá-la no alto, e assim ilumina a todos que estão na casa. Há um aposento alto esperando por mim e por você. Há certas coisas que nós devemos estar orando, insistindo e pedindo ao Senhor. Deus colocou em nossos corações
que este ano, o ano de 2023, é em especial para este ministério, para esta igreja, o ano da reconstrução. Eu não sei quantas coisas teremos que reconstruir, mas eu estou pedindo a Deus que nós venhamos a reconstruir e não deixemos nada para 2024. Que 2024 trará outra realidade para nós. É o ano da reconstrução, é o ano de reconstruirmos, de humildemente vermos tudo o que está não terminado, tudo o que está até destruído, derrubado, e então reconstruirmos todas as coisas. Mas nós precisamos ser dirigidos, ser orientados plenamente pelo Senhor em todas as coisas. Recentemente nós falamos aqui uma palavra que nós cremos num Deus que fala. Eu creio de todo o meu coração num Deus que fala, e que fala audivelmente. Eu creio que nós podemos ser orientados pelo Senhor, e que podemos aqui ter experiências, e permita-me sonhar pela fé, a voz de Deus encher esse ambiente. Imagine a voz do Senhor tomando conta de todo este ambiente. Deus tem o direito, e será para mim uma alegria, Ele me interromper na pregação. Dizer, cala a boca, porque agora quem vai falar sou eu. Ou eu vou calar a boca com a maior alegria de o Senhor continuar, dele pregar, dele falar, dele orientar. Eu creio num Deus que guia com detalhes o seu povo. Em algum lugar, há um homem carregando um cântaro de água. Esse homem está ali esperando que nós cheguemos até ele. Isso foi o que aconteceu com Pedro e com João. Eles tinham uma palavra de Jesus. Eles chegaram até o Senhor e disseram, o que queres que nós façamos? Vão. Há um homem carregando um cântaro de água. Sigam esse homem. E quando chegar à casa dele, falem com esse homem. O Senhor precisa. Eles já tinham tido uma experiência semelhante a esta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, eles também estavam prontos a preparar tudo para o Senhor Jesus. E Jesus disse, vão. Há uma jumenta junto com um jumentinho. Tomai o jumentinho, trazei, se alguém vos perguntar, dizei, o Senhor precisa dele. E eles foram, então, divinamente orientados. Nós precisamos ser divinamente orientados. O que precedeu aquela Páscoa, aquela primeira ceia, que deu a base da nossa ceia, de todos nós celebrarmos a ceia do Senhor. O que precedeu foi uma orientação detalhada, orientados pelo Espírito de Deus, orientados por Jesus Cristo. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Estamos lançando esta palavra relacionada à ceia, e estaremos celebrando a ceia em relação a esta palavra. A ceia em tudo foi orientada por Jesus Cristo. E Jesus disse e guiou sobrenaturalmente seus apóstolos. E o Senhor irá nos guiar como igreja, como ministério, como indivíduos. Sobrenaturalmente Ele irá nos guiar.
a ceia do Senhor é um memorial. É para que não nos esqueçamos. Um memorial cumpre a função de nos relembrar e relembrar. Ele não é apenas uma homenagem a memoriais, sei, na nossa sociedade, que são homenagens. Mas aqui a ceia é um memorial para que nos relembre, para que traga viva a memória do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo, pois ele mesmo disse, em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo, que foi dado por amor a nós, foi entregue por amor a nós. O cálice representa o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. O cálice é o cálice, ele não é o sangue, mas ele representa o sangue, assim como o pão é o pão, ele não é a carne, ele representa a carne, mas essa representação é algo tão sério, que ai daquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, porque lembre-se o seguinte, esse cálice é entregue a nós, mas esse cálice é do Senhor. É do Senhor. De forma indigna, será réu do sangue e do corpo de Cristo. E quem foi aquele que tomou nessa primeira ceia de forma indigna, mas participou da ceia? Já decidido a trair, a entregar. Algumas versões não usarão a palavra trair, usarão a palavra entregar, que foi o que Judas o fez. É que, de fato, na visão nossa a respeito de Judas, isso é uma traição. Mas veja bem, Jesus bem sabia quem o entregaria. Judas o entregou. Ele foi aquele que tomou da ceia de forma indigna. E eu diria, eu não quero estar no mesmo juízo de Judas. Eu não quero estar na mesma ação de Judas Iscariotes. Eu não quero tomar a ceia do Senhor de forma indigna, sem discernir, sem reconhecer o corpo. E o corpo de Cristo em nossos dias é a igreja. E a igreja não é apenas a nossa comunidade. A igreja vai muito além. A igreja tem várias línguas. A igreja tem várias culturas. A igreja está espalhada por toda a terra. A igreja de Cristo, embora tenha toda esta diversidade, em Cristo tem uma unidade inquebrantável, uma unidade que permanece para sempre em Jesus Cristo, a qual é mantida no vínculo da paz. A igreja de ontem, a igreja de hoje, a igreja de amanhã, é uma só igreja, é um só corpo. E nós temos que ter discernimento do corpo. Quando nós entendemos isto, entendemos que não existem igrejas grandes, que não existem igrejas pequenas, que existe apenas uma igreja. E você poderia dizer, mas pastor, não há igrejas, existem reuniões grandes, existem reuniões
pequenas, existem grupos grandes, existem grupos pequenos, mas a igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo. Não existem placas denominacionais. E você poderia me dizer, mas existem os nomes das igrejas. Nós mesmos temos um nome, uma identidade. Mas deixe-me dizer uma coisa, a igreja não é a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. A igreja não é qualquer outro nome. E não cito eles por respeito a todos os nomes de todas as igrejas. Cito apenas o nosso nome, porque aí podemos falar de nós próprios. A igreja não é o que nós chamamos Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Nada contra a igreja que somos. Mas a igreja é a igreja que é o corpo de Jesus Cristo. E eu preciso discernir esse corpo. Este é o meu corpo. Esse pão único. O pão que naqueles dias era um pão feito sem fermento, e que o próprio Senhor Jesus, a respeito do fermento, disse, livrai-vos do fermento, e acrescentou, que é a hipocrisia, e que nós devemos nos livrar desse fermento, procurar em todos os cantos e recantos aonde está esse fermento, livrar-nos de todo o fermento que seja a hipocrisia. E com o coração íntegro, inteiro, celebrarmos a ceia do Senhor. Naquele tempo, a ceia, o pão da ceia, era feito de 2 elementos básicos, farinha e azeite, que quando aquecidos davam aquele pão. E o crescimento do pão não era um crescimento por inflar, o inflar do fermento. Era um crescimento que diríamos por agregar. Se você queria um pão maior, você tinha que agregar mais farinha e mais azeite. Não um crescimento de inchaço, mas um crescimento real. Mas há algo maravilhoso sobre o pão, que representa o corpo, e que é a igreja. Porque não basta estarmos na igreja, é necessário que a igreja esteja em nós. Não basta estarmos no corpo, é necessário que o corpo faça parte de nós, que nós façamos de fato parte do corpo. Se eu estou no corpo, mas eu não sou corpo, eu sou apenas um corpo estranho dentro do corpo. Certa vez, eu me lembro de quando o Senhor falou isso comigo, que até eu citei, os cravos estavam no corpo, mas nunca foram corpo. Os pregos, aqueles cravos que prenderam Jesus ao madeiro, que prenderam Jesus à cruz, estavam no corpo, mas eles não eram corpo. E eu não quero estar no corpo e não ser corpo. É necessário que eu também me torne o corpo. E existe algo de tão interessante que eu trago o corpo para dentro de mim. E que esse corpo, o pão, se torna meu corpo. E então agora eu estou no corpo e eu sou o corpo.
quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu não só estou no corpo, eu sou o corpo. É necessário que sejamos o corpo e que tenhamos discernimento sobre o corpo. Aquele corpo de Cristo na cruz do Calvário era um corpo diferente do corpo que caminhava antes, fazendo sinais, fazendo prodígios, fazendo maravilhas. Era o mesmo corpo, mas era um corpo crucificado e era um corpo enfermado. Era um corpo humilhado, era um corpo maltratado, era um corpo ferido. Nós queremos fazer parte do corpo, mas nós não queremos fazer parte nem de um corpo ferido, nem de um corpo enfermo, nem de um corpo humilhado, nem de um corpo maltratado. Mas nós devemos entender que existem partes do corpo que estão feridas, parte do corpo que estão humilhadas, parte do corpo que estão maltratadas, parte do corpo que estão sendo agora torturadas, a igreja perseguida, a igreja que vive perseguição. Aqui nós falamos sobre um certo grau de perseguição. Eu não sei se o que nós vivemos é de fato uma perseguição, embora quando você se sente perseguido e perseguido por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, não importa se é uma grande ou uma pequena perseguição, ela é uma perseguição, eu compreendo isso, mas nós não podemos comparar as experiências que nós temos com o que a igreja perseguida está vivendo em nossos dias. Existem partes do corpo que estão enfermas, existem partes do corpo que estão humilhadas, existem partes do corpo que estão desnudas, existem partes do corpo que estão presas, torturadas. E nós devemos discernir o corpo. Nós devemos dizer, eles também são corpo. Eu não posso simplesmente viver a minha vida, eu tenho que me preocupar com o corpo, eu tenho que orar pelo corpo, eu tenho que clamar pelo corpo, eu tenho que ter um sentimento diferente para com o corpo de Cristo, porque nós somos uma só igreja, e glória a Deus por isto. Nós somos uma só igreja. Eu tenho que lutar pelo corpo, mas eu tenho que saber do seguinte, eu tenho aliança. E essa é uma aliança selada com sangue, é uma aliança de sangue, é uma aliança com o Senhor, e do Senhor para conosco. Não fomos nós que propusemos esta aliança. Aliás, a palavra berish, a palavra aliança, que nós encontramos na língua hebraica, ela sempre vem de alguém maior para alguém menor, de alguém mais poderoso para alguém menos poderoso. Deus estendeu a aliança dele para conosco. E é sábio aceitar essa aliança. O Senhor nos propôs, o Senhor ofereceu aliança para a minha vida, para a tua vida. E nós temos essa aliança. E quando temos aliança com Ele, Ele está comprometido conosco. Ele está comprometido conosco. Temos um Deus que tem compromisso conosco. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixe-me dizer algo a você. Esta reconstrução que nós faremos, e nós faremos, é reconstrução do indivíduo, é reconstrução da família, é reconstrução do próprio ministério, é a reconstrução da igreja em si,
nós veremos um ano de 2023 que nos surpreenderá a todos. A todos. Nós veremos coisas extraordinárias, porque nós não estaremos apenas nos esforçando, trabalhando, construindo. Nós veremos o que o profeta Isaías diz, coisa maravilhosa, sem igual, de um Deus que trabalha pelo seu povo. Nós temos um Deus que trabalhará por nós. Muitas coisas serão transformadas de uma vez por todas. Não será algo leve, algo fácil. Carregar pedras nunca é um trabalho fácil. Cansa. A Bíblia mesmo diz que aquele que carrega, aquele que trabalha com pedras, se fere. Nós temos que saber que isso acontecerá. Mas nós temos aqui uma palavra de Deus. Lembre-se de mim. Lembre-se de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Isso sempre para mim foi um problema. Porque como eu poderia me esquecer de Jesus? E você? Como você poderia se esquecer de Jesus? Quando eu me esqueço de Jesus? Quando eu não discerno no corpo. Isso foi o que aconteceu na igreja de Corinto, quando eles não trataram os demais da igreja como deveriam ser tratados. Quando eu me esqueço de meu irmão, eu me esqueço de Cristo. E tudo que eu faço ou deixo de fazer para com o meu irmão, eu faço ou deixo de fazer para com Jesus Cristo. E então eu posso me esquecer de Jesus. E eu direi ao Senhor, não, mas eu nunca me esqueço do Senhor. O Senhor está sempre nos meus lábios. Eu estou sempre falando do Senhor. Eu estou sempre louvando ao Senhor. Mas você está se lembrando do seu irmão? Meus amados irmãos, uma das coisas que nós vamos ter que incentivar, que fazer e que promover é uma intensa comunhão dentro da igreja e com a igreja. Isso quer dizer comunhão com outros ministérios, com outras igrejas. Nós não podemos estar fora do corpo. Nós temos que estar dentro do corpo. Esta situação da pandemia trouxe para inúmeras igrejas, incluindo a nossa, um afastamento das pessoas, uma das outras, e um afastamento até mesmo dos cultos. Inicialmente foi necessário, por quê? Porque havia o problema de contaminação, de aglomeração, havia o pedido das autoridades para que nós agíssemos de uma maneira que pudéssemos enfrentar esta situação adversa da Covid-19. E foi feito. Mas um efeito colateral, há pessoas com dificuldade de se reunir até hoje na igreja. E nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos estar juntos. Nós não podemos nos esquecer uns dos outros. Nós precisamos disso. Discernir o corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Lembrai-vos de mim. Nós precisamos reconstruir
Mas não só reconstruir os muros. O livro de Neemias me ensina que após a reconstrução dos muros, houve algo de interessante. Jerusalém teve que ser repovoada. Jerusalém estava relativamente vazia. As pessoas preferiam estar em outros lugares. Neemias teve que, fazendo o censo de todo o povo em Israel, dizer: essas famílias virão para morar em Jerusalém. Jerusalém precisava ser repovoada. Eu digo a você, a igreja precisa ser repovoada. A igreja precisa receber de novo. Nós temos que nos tornar um lugar de comunhão intensa. Não apenas no templo, fora do templo também. Nós precisamos de comunhão e crescer em comunhão. Cristo não pode ser esquecido. O corpo dele não pode ser abandonado. Cristo morreu naquela cruz. Mas sabe do seguinte, o corpo dele não foi esquecido. Por que eu digo isso? Porque o corpo dele não foi deixado na cruz. Se o corpo dele tivesse sido deixado na cruz, Cristo teria sido esquecido na cruz, após a sua morte. Mas José de Arimateia, Nicodemos, homens de importância na sociedade em que estavam, José de Arimateia foi e pediu: deixe-nos tirar o corpo de Cristo da cruz, deixe-nos sepultá-lo. E foi concedido isso a eles. Eles eram os amigos do corpo. Sabe o que amigos do corpo de Cristo fazem pelo corpo de Cristo? Eles devolvem ao corpo a dignidade que foi tirada do corpo. No madeiro, e antes mesmo da cruz, que maneira aviltosa, que maneira brutal, que maneira indigna foi tratado o corpo de Cristo. Mas depois, quando ele foi removido, que maneira honrada, que maneira respeitosa foi tratado o corpo de Cristo. Eu posso não apenas supor, mas realmente creio, pois a Bíblia diz que eles tomaram, que eles fizeram, que eles sepultaram. Então eu creio que eles trataram, eles lavaram, eles limparam, eles colocaram perfumes, como era o costume. O corpo era cheio de perfumes para combater o cheiro do apodrecimento, que isso nós chamamos o cheiro da morte. Então, o corpo era ungido. Se devolveu ao corpo a dignidade. Se devolveu ao corpo a dignidade que foi tirada na cruz. O que estamos fazendo nós com o corpo de Cristo? Estamos devolvendo ao corpo a dignidade do corpo, devolvendo à igreja a dignidade da igreja. Se nós fizermos isso, se nós levarmos o corpo para onde o corpo deve estar, se nós tirarmos o corpo de onde o corpo não pode continuar a ficar, se nós devolvermos ao corpo a dignidade, o milagre irá acontecer. Nós devemos a estes homens
mais do que nós podemos imaginar. Porque eles sepultaram Jesus para que se cumprisse a palavra. E o sinal de Jonas se manifestou. No terceiro dia, Cristo ressuscitou. Se nós tratarmos dignamente o corpo, porque veja bem, essa palavra que Deus está dando para a nossa igreja, ela em primeiro lugar tem a ver com a nossa igreja, mas nós não podemos tomar tão grandiosa bênção, porque isso é uma bênção. Reconstruir implica em algo. A Bíblia diz: reconstruirão as cidades arruinadas, e as cidades se tornarão cidades habitadas. Existe algo que vem depois da reconstrução. Existe enxame de vida. Muita vida. E eu vou dizer a você, essa bênção não pode ficar apenas conosco. Nós temos que ir além disto. Eu estou pedindo ao Senhor uma confirmação de um desejo que está se movendo dentro de mim, que são os 21 dias de oração e jejum. Eu quero começar esse ano diferente de tudo. Nós já começamos esse ano diferente, porque começamos esse ano com 7 dias de oração. Os primeiros 7 dias do ano, que são importantíssimos. Nós estamos começando com 7 dias de oração. Quero ver todo mundo 5 horas da manhã em oração. É só 7 dias, gente. Não estou pedindo demais. Mas eu creio que como igreja, nós devemos entrar numa campanha de jejum e oração. Talvez um jejum de deleitáveis. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas nós temos que arrancar no sobrenatural. Arrancar no poder. Porque essas pedras não são pedras físicas. Essas pedras são pedras espirituais. Essas pedras são vidas. Pedras vivas do edifício de Deus, que é a igreja. E nós precisamos, meus irmãos, da ajuda do Espírito Santo. Deus fará coisas maravilhosas. Eu disse pela manhã de hoje, eu falei que eu estou querendo pedir muitas coisas ao Senhor. E eu creio que o Senhor estará nos dando essas muitas coisas, que Ele estará operando. Quero pedir ao Senhor adolescentes, quero pedir ao Senhor jovens nessa igreja, quero pedir ao Senhor casamentos nessa igreja, quero pedir ao Senhor crianças que nasçam nessa igreja, quero pedir ao Senhor multiplicação para esta igreja, quero pedir ao Senhor o templo próprio para esta igreja, quero pedir ao Senhor coisas que eu terei que ter ousadia para pedir a Deus. Porque eu sei que nós não temos condições nenhuma de fazer nada dessas coisas, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele há de fazer todas essas coisas usando a cada um de nós. Como nós dissemos, quando Cristo está na nossa casa, as pessoas percebem e logo coisas estarão acontecendo na nossa casa. Pessoas estarão sendo curadas, pessoas estarão sendo libertas, pessoas estarão sendo salvas, as multidões estarão batendo a sua porta, não por tua causa, mas porque Cristo está na tua casa. E nós veremos coisas como esta. Se prepare para ser usado poderosamente por Deus. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça. Aquela primeira ceia, Jesus disse, quão ansiosamente eu esperei celebrar isso com vocês. Mas existe algo que Jesus está numa expectativa muito maior de celebrar, é quando Ele vier com seu reino. E todos nós participaremos daquela grande ceia. Isso aqui é um ensaio. É um ensaio para o que acontecerá.
É para que nos lembremos. E é interessante, as lembranças dos homens são a lembrança do passado. As lembranças de Deus não são só as lembranças do passado, são as lembranças do futuro. Pois Ele virá, Ele voltará. Quando Jesus diz, lembrai-vos de mim, Ele não está falando apenas lembrai-vos no sentido, não se esqueçam de mim, não me deixem no passado, lembrem-se de mim. E como eu me lembro de Jesus, não apenas que Ele veio, não apenas que Ele morreu, não apenas que, e é muito importante que saibamos isso, Ele está aqui, Ele está conosco, mas, acima de tudo, nos lembrando que Ele voltará. Pois aquele que come e bebe anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Esta não é uma memória só do passado. Esta é uma memória do seu futuro. Do futuro que Deus tem para todos nós. Hoje, lendo o Salmo aqui pela manhã, nós pregamos a palavra que o nosso futuro, assim está no Salmo, está nas mãos do Senhor. O salmista diz na versão que nós normalmente usamos, os meus dias estão nas tuas mãos. Uma maneira de se traduzir isso é, o meu futuro está nas tuas mãos. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Pai amado, Deus querido, nós entregamos aqui diante do Senhor, não apenas essa palavra, a memória, não apenas do passado, mas a memória do futuro. E nós agora, Senhor, queremos nos examinar para assim comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor de forma digna. No nome de Jesus Cristo. Amém.